Quando aplicar a multa de 5 vezes a taxa de condomínio? Eu sou Márcio Paranhos, editor do Jornal do Síndico, e estamos iniciando mais um Como Morar. Afinal, morar bem pode ser mais fácil que parece. Antes de chamar a nossa convidada de hoje, pediria a você que faça sua inscrição aqui no nosso canal. Já estamos aí a caminho dos 5.000 inscritos, né? Acione o sininho aí para você receber notificações quando novos vídeos entrarem no ar e dê o seu joinha, porque isso ajuda também bastante o vídeo circular aqui no YouTube, né? Quer receber as edições do Jornal do Síndico? Né? Encaminhe um WhatsApp para nós. O código de área é o 31 e o número é o 984817642. Hoje aqui com a gente recebemos mais uma vez a visita da doutora Pamela Gontijo, advogada especializada em direito condominial. Tudo bem, doutora Pamela? Seja bem-vinda aqui Tudo mais uma vez ao bem. Comparar. Obrigada, Márcio. É muito especial estar aqui, sempre falando sobre aí as pautas do mercado condominial, da vida em condomínio. E a gente gosta muito da interação que os seguidores do canal fazem, que deixam aqui nos comentários, que isso é muito importante, né, Márcio? Que aí, inclusive, as pautas vão surgindo de ideias conforme os comentários que vão surgindo. Não, inclusive, muitas pautas que a gente traz aqui acabam chegando através dos comentários mesmo, né? E a gente vai evoluindo, Exatamente. porque a participação, né, de quem nos assiste é fundamental, porque a dúvida de um, sabe, doutora Pamela, a gente sabe que serve para outros tantos. Sim, com certeza. Igual essa questão nossa de hoje, quer dizer, quando que o síndico pode aplicar essa multa de 5 vezes a taxa de condomínio que está prevista no Código Civil? Isso, vamos contextualizar para a gente entender até que ponto que chega para aplicar essa multa, porque às vezes a pessoa é leiga, não é da área, ela vai lá no artigo 1336 do Código Civil, tá lá o parágrafo segundo falando de 5 vezes o valor da cota de condomínio e fala, não, eu vou aplicar. E não é bem assim que funciona, existe todo um procedimento a ser seguido para resguardar o condomínio com relação à aplicação da penalidade de multa e também para que ela seja efetiva, né? Porque as pessoas precisam entender da efetividade dessa multa, que é fazer com que a pessoa seja mais educada para viver em sociedade. Então, o que que a gente tem hoje de parâmetro? A gente pega a convenção de condomínio e o regimento interno, que é exatamente onde vai dirimir sobre tudo que tem dentro de um condomínio. A convenção de condomínio vai falar assim, mais sobre a parte estrutural, garagem, questão de atualização, por exemplo, de questão de carro elétrico, que depois nós vamos entrar nessa outra pauta, que é importante, né, da atualização. E a questão do regimento interno vai falar sobre como você vai conviver com seu vizinho de porta. O que pode, o que não pode, de forma que isso não vire um conflito muito grande e também que não venha deteriorar o patrimônio alheio. Então, a primeira questão que a gente precisa identificar é se o seu regimento interno, ele está hoje bem feito e atende às expectativas da vida do seu condomínio, que cada condomínio é um coração. Então, a gente precisa observar como que o seu condomínio, ele funciona, né? Ele é um organismo, ele é um coração. Então, provavelmente, se o regimento interno estiver atualizado, muitas das regras de convivência vão estar previstas ali. Então, é mais fácil do síndico trabalhar. Se o regimento interno tiver sido feito de uma forma interessante e inteligente, provavelmente vai constar lá a questão da notificação de advertência, que é o primeiro passo. Por quê? Pode ser tanto condomínio residencial, pode ser condomínio misto, condomínio multipropriedade, condomínio de chácaras. Vai existir uma gama de pessoas que circulam por ali, desde proprietários, possuidores, como inquilinos, outros que ainda fazem uso do Airbnb, que é locação por temporada, outros casos são de funcionários e colaboradores da unidade que acabam circulando ali, e nem sempre essas pessoas têm acesso às regras do condomínio. Então, por óbvio, vai ter problema porque vai ter algum tipo de descumprimento. A pessoa ela não é obrigada a saber da regra, por mais que a gente sempre bate na tecla, né, Márcio? Leia o regimento interno, entenda quais são as limitações da vida do seu condomínio. As pessoas, infelizmente, elas têm preguiça.
de buscar saber. Então, a notificação de advertência, ela aparece exatamente nesse contexto, para alertar a pessoa de que aquele ato que ela está cometendo é um ato infracional dentro do condomínio e que é melhor que ela não faça aquele ato novamente, porque senão ela vai ser penalizada. Essa pena, ela pode vir tanto como uma multa pecuniária, que é uma questão financeira, que tem regimento interno que fala de um valor de uma cota condominial, e tem alguns regimentos internos que fala de porcentagem em cima da cota condominial. Então, vai depender do que está dentro do regimento interno. O síndico está com um problema de um morador que circula com seu animal de estimação pelas áreas comuns. Esse animal de estimação faz xixi e cocô nas áreas comuns, o morador não faz essa limpeza. O meu regimento interno hoje, ele não proíbe a circulação dos animais nas áreas comuns. Como eu vou fazer? Ele não proíbe a circulação, mas fazer cocô e xixi na área comum, isso para mim é óbvio, porque isso é sujeira. Então, a gente vai trabalhar com relação a essa questão da boa educação. Olha, você está sujando a área comum, está aqui a primeira advertência. Por gentileza, ficar mais atento com relação à situação, senão você vai ser multado. Aí nós vamos lá no regimento interno. Aí no regimento interno tá a primeira penalidade de multa, uma cota condominial. Beleza. Passou 3 dias, ele descumpriu, tá aqui a penalidade de multa, levando-se em consideração que ele tem o direito à defesa e contraditório, certo? E isso provavelmente vai vir previsto no seu regimento interno, que é um prazo para a pessoa ter para apresentar ali os argumentos dela contrários, se justificar. E aí é interessante que tenha um canal de comunicação para que seja enviada essa defesa, que seja também destinado ali quem que vai avaliar essa defesa, se é o síndico conselho, se vai ser a assembleia. Pamela, se a gente não tem isso no nosso regimento interno que ele é desatualizado, então vamos regularizar isso. Ou a gente atualiza seu regimento interno de forma que essa ferramenta funcione, ou então a gente pode levar para uma assembleia, que aí nós vamos entrar nessa pauta dos 5 vezes da cota de condomínio. Por quê? Normalmente, a pessoa que descumpre essa questão do xixi na área comum, advertiu uma vez, aplicou uma multa, aplicou 2 multas, aplicou 3 multas. Se você não concorda comigo, vou precisar que vocês comentem aqui no vídeo. A pessoa não liga para a questão financeira. A questão financeira para ela não é um problema. Ela vai continuar descobrindo e vai continuar sendo uma pessoa problemática. Normalmente, os regimentos internos, eles não vão ter essa questão de poder aplicar até 5 vezes o valor da cota condominial. Porque o que acontece na maioria das vezes é que o regimento interno está desatualizado. Não é isso, ô Márcio? É o que a gente vê, infelizmente. É o mais comum. Então, a gente aplica de forma análoga a situações assim, o que a gente tem na lei. O que a gente tem na lei hoje é o Código Civil que a gente consegue aplicar em situações onde o documento do condomínio está desatualizado ou existe uma ausência, de normatização para aquela situação específica. A questão de você aplicar até 5 vezes o valor da cota condominial é porque é uma pessoa problemática. Ou seja, é uma pessoa que a gente tentou pesar ali no bolso dela para ela ter um pouco mais de consciência e para ela foi tanto fez, tanto faz. Ela vai continuar fazendo o que ela acha que é certo. Então, quando chega no momento de ser 5 vezes o valor da cota de condomínio, se tiver no seu regimento interno, é mais fácil de você ter um embasamento para fazer essa aplicação direta e fazer uma multa. Lembrando que a multa vai ser sempre um boleto separado da cota condominial, exatamente porque a gente entra naquela seara da ampla defesa e contraditória. E a pessoa tem direito de apresentar defesa e, por óbvio, essa multa ela fica suspensa por um prazo determinado até uma resposta final. Particularmente, eu vou falar de uma opinião minha, assim, como profissional de como eu atuo, independente se no regimento interno tem essa regra bem específica, antes de aplicar a multa de 5 vezes o valor da cota de condomínio, acho interessante levar para uma assembleia, como pauta específica, de forma a não expor a pessoa ao ridículo, que não vira uma bagunça, um circo, uma forma ali de desfazer da pessoa, mas uma parte técnica. Olha, a gente está com esse problema, a gente aplicou a multa 3 vezes, a pessoa realmente não tomou consciência com relação à regra, e nós temos aqui a oportunidade de aplicar 5 vezes o valor da cota de condomínio, que é o valor máximo que a lei nos permite hoje, e nós vamos precisar que vocês, como proprietários, deliberem se faz sentido para vocês que a gente chega até esse ponto. Porque aí a gente está levando essa questão para uma coletividade.
a gente vai seguir um quórum, a gente vai seguir todo um procedimento e resguarda o condomínio juridicamente no sentido de que, o condomínio, ele pulou as etapas, ele já foi direto para aquele ponto. Exatamente para oportunizar sempre a pessoa de apresentar ali a defesa, ou mesmo de que ela volte atrás e fala, nossa, acho que realmente eu devo estar muito errado, né? Porque 5 vezes que eu tô pagando a cota de condomínio, são 5 vezes que eu tô dando de dor de cabeça para as pessoas que moram ali. Então pode ser que gere algum efeito no sentido de que a pessoa vai parar de fazer aquela conduta como um ato infracional. O que eu acho importante a gente diferenciar aqui, ô Márcio, você pode discordar comigo, tá? Porque a gente tá aqui para trocar ideia, não é porque eu sou advogada especialista na área, que também eu sei de tudo e que a minha fala é a fala absoluta. A gente, graças a Deus, que a gente está numa democracia e as pessoas podem fazer comentários paralelos para que a gente possa trocar uma ideia. É importante falar que aplicar essa multa de 5 vezes o valor da cota condominial é diferente da gente falar de 10 vezes, que a gente vai entrar na pauta do condômino antissocial. O condômino antissocial é diferente da pauta que a gente trata de 5 vezes o valor da cota de condomínio. Porque quando a gente fala de 5 vezes o valor da cota de condomínio, a gente está falando de uma infração reiterada, uma conduta reiterada. E já o antissocial são várias condutas que vão se acumulando que incomodam a coletividade, que são situações diferentes. Então, por isso que quando a gente pega na lei, tá lá 5 vezes o valor do condomínio. Ah, 10 vezes. Pamela, que bagunça. Não, não é bagunça, porque são situações diferentes. O de 5 vezes, a gente está falando de uma infração única. E o de 10 vezes, que é chegar até 10 vezes o valor de condomínio, é a questão do condômino antissocial, que é uma pauta também muito delicada, né, Aham. Márcio? Agora, Pamela, isso, a questão de você aplicar essa multa de 5 vezes é em assembleia, né? Mas qual que seria o quórum, então, para poder se aplicar essa multa? Quando 2 terços. 2/3 dos condôminos. Eu fiquei pensando aqui, você falando e eu pensando em quórum e tudo. É interessante, né? Porque a legislação ela fala que se no regramento do condomínio não tiver nada especificado, você pode ir em assembleia, né, com quórum de 2/3, aplicar a multa, né? Mas para você, que é um quórum difícil, né? Vamos considerar aqui, né? Mas já a atualização do regimento interno exige um quórum simples, de maioria simples, não é isso? Então fica mais Então, aí, fácil você colocar a multa no é, regimento interno do que aplicar uma multa em assembleia, né? Com esse. mas aí a gente entra numa outra pauta polêmica, por exemplo, tem dois condomínios que eu estou trabalhando em conjunto com o conselho, com o síndico, e claro que eu não faço nada sozinha, que existe um desejo muito grande de fazer a atualização do regimento interno para que faça sentido para a rotina da vida em condomínio. Só que o quórum, ele é bem específico na convenção de condomínio. Que aí na. Depende também, quer dizer, eu Isso. falei E aqui que eu acho assim, eu não sei que loucura que é de quem faz uma convenção de condomínio mãe, que me coloca que o regimento interno tem que ser 2 terços do total dos condôminos, porque é um quórum muito difícil. Porque as pessoas, infelizmente, não são interessadas em participar da vida em condomínio. Cada um quer entrar dentro do seu apartamento, dentro da sua casa, ficar ali tranquilinho e não quer se meter em confusão, ou pelo menos a cabeça dele seria uma confusão e polêmicas de condomínio. Então, assim. Essa questão do quórum simples que você fala aí, eu acho sensacional. Para mim, que sou advogada, é maravilhoso trabalhar com esse quórum. Mas, infelizmente, existem algumas convenções de condomínio que determinam expressamente que o regimento interno tem que ser de 2 terços do total dos condôminos. ou Inclusive, até, eu estou passando por alguns problemas, assim, por causa desse quórum. ou até aquela questão também, né? Porque eu falei da alteração pelo quórum simples, né? De maioria simples, né? Realmente, assim, pensando naquele regimento interno que não
não está atrelado a sua Sim, modificação a algum quórum específico, né, sim, que sim, você está citando, e que sim, também não está atrelado num documento único, porque também tem isso. sim. Ele está atrelado à convenção de condomínio, né, e também vai ter que respeitar o quórum de 2/3, né? Sim, tem isso. E aí acaba que a gente entra numa discussão e acaba perdendo tempo para discutir a questão que é totalmente técnica e acaba fugindo muito de resolver o problema de fato. Que aí o síndico fica de mãos atadas, né, Márcio? Pelo menos eu entendo dessa maneira. Ele fica realmente de mãos atadas e fica muitas vezes lidando com uma pessoa ali problemática dentro do condomínio, sendo cobrado pelos moradores para que ele faça alguma coisa, e infelizmente ele não tem muito embasamento técnico para poder fazer essas alterações sem seguir um quórum, porque a gente tem todo um procedimento exatamente para ser evitado. E aí eu acho interessante a gente entrar nessa pauta, porque as pessoas falam, nossa, Pamela, mas é muito burocrático. Nossa, que chatice, a pessoa desrespeitosa, não liga, não tem respeito pelas pessoas que limpam o condomínio, pelos moradores que circulam ali. Eu, como síndico, vou conversar com ela com maior educação e a pessoa tanto faz, tanto fez. A gente aplica multa, a pessoa debocha da gente, fala, ah, isso aqui não é nada pra mim, não, isso aqui é um troco. A gente tem mesmo que seguir toda essa burocracia. Por que que o judiciário, ele é bem específico e ele trouxe isso na legislação? Exatamente porque, assim como existe o lado da boa-fé, existe o lado da má-fé. Assim como existem pessoas que estão à frente do condomínio, que querem o melhor para o condomínio, existem as pessoas que só pensam no próprio umbigo e que usam o mandato deles, a posição que eles têm perante o condomínio, como uma forma de abuso. E aí, o que era para ser uma questão de fato amigável para ser resolvida, ou que fosse seguido de forma correta, passa a ser uma perseguição. Quantos casos que a gente não vê aí, infelizmente, de condomínio perdendo no judiciário, tendo que pagar a indenização de danos morais, porque muitas vezes o síndico levou aquela situação para um lado pessoal, deixou de lado todo esse procedimento que é burocrático, é chato, mas que resguarda o condomínio. Mas é verdade, resguarda o condomínio e vai para o judiciário. Esse morador vai para o judiciário e às vezes ele é problemático, mas ele ganha essa indenização exatamente porque não teve um cuidado na hora de seguir o procedimento. Porque aí vai ser configurado um abuso de poder, uma perseguição. A gente entra em umas outras pautas. Então, quando a gente está aqui gravando para vocês, né, Márcio, trazendo esses conteúdos, e muitas vezes a gente fala de juridiquês, por mais que eu tente evitar ao máximo, a gente fala de juridiquês, bate na tecla, gente, notificação de advertência primeiro, aplica uma multa, faz o boleto separado. Isso não é uma frescura, isso não é para burocratizar, isso é para prevenir que o condomínio não venha ter dor de cabeça com uma possível demanda judicial, não Muito é bem. mesmo? Doutora Pamela Gontijo, advogada especializada em direito condominial. Muito obrigado mais uma vez pelos seus esclarecimentos aqui no Comorar. É sempre um prazer, eu quero agradecer imensamente aí a confiança depositada no meu trabalho. Falar que, para mim, assim, é um privilégio estar aqui, porque eu tenho você como referência profissional na área de mercado. Acredito que todos que assistem e acompanham o seu canal também. E também eu gostaria de agradecer cada pessoa que comenta nos vídeos que eu gravo para o canal, porque isso é essencial para a gente entender que a gente está no caminho certo e que, de fato, está entregando conteúdo de valor. Então, muito obrigada. Ó, então você que está aí nos assistindo, vão aproveitar e vão comentar aqui embaixo, né? Que isso ajuda o nosso debate aqui também sobre o tema que nunca se acaba numa entrevista como essa, né? Se você tem uma opinião diferente, coloca aí nos comentários aí e vão dar início à discussão sobre esse assunto, né? E não se Perfeito. esqueça também de dar o seu joinha aí, que ajuda bastante a gente aqui no YouTube, e também fazer a sua inscrição no nosso canal. O Comorar volta numa próxima oportunidade com novos vídeos para você. Até lá! Até mais.